Pessoal, boa tarde. Com muito prazer que o Raul Bafá recebe vocês aqui na 34ª edição do projeto Café Cultura Universitária. Ao longo desses 34 edições já discutimos N temas sobre racismo, literatura, questões ligadas ao suicídio, né? E sobretudo tudo que cabe no campo da diversidade, né? Nas possíveis linguagens e abordagens. Então, temos a honra de receber o Ricardo Campos, amigo nosso aqui, amigo da casa, e um grande artista também, um grande poeta, né Edson? Laboratório do Caos, que o diga. E temos aí esse número, Arte em Foco, as muitas vivências de um artista. Então, Ricardo Campos, a palavra é sua, toda sua. Em primeiro lugar, vamos botar em Lula. Não, eu agradeço demais a oportunidade de vir aqui. E sinto feliz porque eu estou entre amigos. É tão informal, fica até gostoso, fica fácil de fazer. Quando é assim é muito bom. Para além disso, quero agradecer também pela atenção, né? Pelo cuidado, pelo carinho que o Raul teve assim, nesse processo, né? Tanto da mostra das cópias da exposição, como também nesse convite específico desse bate-papo. Eu acho que eu devo começar falando um pouco do processo criativo, de como eu cheguei a escolher esse plano, escolher esse caminho que é plano B. Porque, vou falar de uma maneira bem simples, assim, e vou usar uma coisa, uma linha do tempo, assim, para ser bem objetivo e encaixar. Eu comecei o meu trabalho artístico através da leitura da revista em quadrinhos. Foi isso que me despertou tanto para a leitura como para as imagens. Nesse sentido, eu sempre me considerei um poeta que desenha, não um pintor ou um artista plástico ou um desenhista. Na minha infância, eu era muito dedicado a isso. Eu gostava muito do universo Marvel. E na minha adolescência eu comecei a ler os quadrinhos underground, Angeli, Geraldão, aquela galera punk dos anos 80, anos 90. Ali foi a minha escola. E eu sou 100% autodidata, né? Eu não fiz nenhum curso de pintura nem de desenho. Mas comecei o meu trabalho, na prática mesmo, estou falando dissociado de coisas conceituais. Assim. Tecnicamente eu comecei fazendo revista em quadrinho. Eu criei meu próprio universo. Né? O universo Marvel, eu tenho meu universo também. Eu queria que nós podíamos... A partir dessa vivência aí, dessas experiências com a leitura em quadrinho, eu comecei a ler poesia. Conheci Manuel Bandeira, conheci os modernos, conheci Drummond de Andrade, conheci Clarice Lispector. Quando eu conheci, quando essa mistura aconteceu, da poesia com o desenho, eu acho que aí foi que começou realmente eu acho que foi nesse momento que eu entendi que eu podia contribuir fazendo a minha leitura artisticamente sobre o mundo e sobre as coisas da vida. E eu acho que é isso. Tá bom? Você que fez. Nessa primeira parte, só a apresentação. Tá maravilhosa. Você é muito generoso. Eu quero saber os vários campos do Ricardo. Para além disso que você mencionou aí, muitos artistas, né? Quer dizer, já está na fase da pergunta, agora eu que pergunto. Eu acho que você pode perguntar até para me ajudar a desenvolver o raciocínio. E do cenário internacional, assim, quais os artistas na literatura que você admira, na própria arte visual, você flerta com a pop art? Sim. Eu acho que eu conheço um pouco, na verdade. Eu
conheço muito sobre artes visuais, mas internacionalmente quem eu gosto muito é principalmente Picasso, William Blake e Van Gogh. Na literatura eu gosto muito de Henry Miller, gosto muito de Gabriel Garcia e gosto muito, eu acho que é isso, basicamente o que eu leio muito é isso. O que é que eu falo sempre, que eu coloco, eu falo sempre em literatura? Eu acho que o que mais me influencia a produzir é a literatura e o cinema. Assim, já me perguntaram algumas vezes qual é o artista que te influencia. É difícil responder isso. É complicado. Qual é o artista? Já me perguntaram qual é. Eu acho que não é um, tá ligado? É todo. Uma argamassa assim, de informações que me influencia. Eu gosto de dizer que é o cinema, principalmente. Eu acho que as influências mais importantes que eu tenho, assim, de memória afetiva, intelectual, é do cinema. No Brasil tem Rubem Grillo, não sei se você conhece. Ele é o maior gravador do Brasil. Continua gravando, é o Lili, é o Gênio. Eu gosto de ver Gênio. Cartunista. Eu acho muito bom. Não achei não. Que agora, inclusive, está aposentado. Qual foi o momento falar dessa paixão que surgiu por desenhar, a partir das revistas de quadrinhos e de leituras de literatura, né, poesia e contos, crônicas, romances, Clarice, etc. Então, assim, com que idade assim, você começou a desenhar e depois pensou nisso como algo que você carregaria com da vida e seguiria esse trajeto, desenhar, buscar viver da arte, parar de desenhar. Isso foi muito natural para mim. Quando eu tinha a idade dele, eu já desenhava. Era o meu brinquedo, era desenhar. Eu me lembro que eu morava em Fortaleza na época, eu tinha um sofá aqui de um lugar, eu pegava um quadro do Coração de Jesus, colocava em cima do sofá como uma mesa, passava o dia desenhando. Foi muito natural, isso é uma coisa que eu curtia muito, até curtia tanto que meu pai até se preocupou. Olha, a galera dos anos 80 era tanto. Se fosse hoje, eu estava no curso, né? Naquele tempo eu achava que era doido. Aí, na minha adolescência, por exemplo, esse aqui é um testemunho. Eu estudei com ele na adolescência e a gente já se conheceu produzindo. A gente fazia poesia junto, a gente fez o ensino médio junto, né? A gente escreveu um espetáculo do teatro junto. A gente fazia o ensino médio, concorreu a um festival de teatro, foi isso também. Quer dizer, então era muito natural, era uma coisa que eu fazia com a naturalidade de quem joga futebol de salão, assim, sabe? Sempre foi assim. Não tem muito assim que... Eu não me recordo de um momento que eu não fiz isso. Tivesse essa linguagem. Mas teve um momento que você optava por ver disso, é isso que eu quero mesmo. Ah, não. Entendi. Tem as fases, né? Adolescência, vida adulta, responsabilidade, né? O mundo de repente começa a cobrar da gente autonomia e etc. Tem toda a razão. Passa pelas relações financeiras. É uma ótima pergunta e tem uma resposta triste. Diz. Mãe, Sim, ele perdeu recente. a pulseira. Eu acho que faz o quê? Coisa de... Assim, eu sempre Já tive um achamos trabalho todo no paralelo, né? Trabalhei no mercado, já fui vendedor A gente de cerveja, tá... já trabalhei viajando, vendendo sandália de couro. Eu sempre isso sempre foi uma coisa paralela, porque eu precisava de um registro ali, de uma solidez no orçamento. Não assim que eu cheguei. Até que há 15 anos atrás, é isso, acho que é 16 no máximo, eu entrei na universidade. Eu passei para artes visuais, eu sou da primeira turma de artes visuais da UFA.
Ali descortinou minha cabeça. Eu acho que foi a melhor coisa que a faculdade fez comigo. Conheci gente inteligente, comecei a ler a literatura especializada sobre aquilo. Isso culminou com um trabalho que eu tive no Centro Cultural do Banco do Nordeste, que eu passei 4 anos trabalhando lá. Nesse momento é muito importante para mim o enriquecimento intelectual, porque eu não trabalhava na minha língua, eu trabalhava no teatro, eu era coordenador de teatro no Centro Cultural. Eu passei 4 anos fazendo produção de teatro, levando espetáculos na cidade, então foi muito enriquecedor. Eu acho que foi nesse momento que eu decidi assim, pô, quando eu sair daqui, eu sei que eu vou sair, eu não vou mais fazer outra coisa não. É isso, e ele é sempre, eu acho que faz o quê? 17 anos no máximo, 15, 16 anos. Assim que, ó, a partir de agora, vem que eu me lasque. Vou viver disso, que me lasquei. Por isso que a resposta é triste. Ah, Elisângela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Moisés. Moisés. Falta o outro lá estudando. Oi. Pessoal, como vocês viram, o papo é aberto, né? Então fiquem à vontade também para fazer perguntas, né? Compartilhar aí as vivências que o Ricardo tem para nos relatar. Cuidado com as perguntas. Não vai ser nada demais, né? Sabe assim, se tem uma linha de... A forma que você escreve, se tem uma linha de pensamento, se você gosta de escrever um senso crítico, se você gosta de escrever assim, falando um pouco da alma humana, se você quando você vai escrever as poesias, ou quando você vai ilustrar, se você tem uma linha que você gosta mais, tem mais afinidade que quando vem a inspiração, ou você deixa aberto para a inspiração chegar, ou você tem aquela coisa que você tem afinidade mesmo. Não, eu gosto de falar um pouco Eu entendi isso até. Entendeu? Tem sim. Tem? E é involuntário, não é porque eu escolhi não. Eu gosto de falar sobre gente. Eu gosto de falar sobre sofrimento de gente, sobre alegria de gente, sobre coisas ordinárias das pessoas. E tanto que desenho como na poesia. Porque eu vi, assim, e eu sei disso porque depois eu vou ler e observo. Entendeu? É realmente, assim, não é uma coisa que eu faço, que eu fiz, assim, pô, vou fazer. Essa é meu método, esse é meu conselho. Não. Eu me vi assim, depois que eu fui me reler e ver o que eu fiz, de uma maneira até involuntária, eu percebi que eu gosto de falar sobre gente, pessoas. Sobre o que as pessoas passam, inclusive sobre as pessoas, principalmente sobre as pessoas marginalizadas. Marginalizadas que eu digo não necessariamente do ponto de vista social, de qualquer natureza, assim, sabe? Eu acho que é gente, eu gosto de falar sobre isso. Teria assim algum trabalho que foi inspirado, motivado por alguma situação específica, alguém especificamente, alguma coleção? Sempre tem. Assim, não é chocante, Mais que outro. as coisas mais sutis, tá ligado? Mais sutis que você imagina, é o que nunca. Passando no ônibus e vendo um senhor de bicicleta pegando uma flor num arbusto, ou uma briga de um casal que eu só escuto a zoada na casa vizinha. Esse tipo de coisa, ordinário. Do dia a dia. O que mais me incomoda. Sobre sua graduação, falou que visuais na outra. Foi uma coisa que você sempre quis fazer, ou teve alguma determinada momento da sua vida que te inspirou a fazer esse processo por esse tipo? Porque era o tipo, eu queria fazer. Nem terminei esse processo. Ainda não. Não, ainda não, mas vou terminar. Eu fiz porque eu precisava me especializar. E foi muito bom. Enriqueci bastante. Eu saí por questões outras. Mas talvez tenha sido a minha espinha dorsal, assim, foi o que faz. Eu entendi o que era aquilo. Entendeu? Antes era tudo muito folclore, tudo muito utópico. Depois que você entra na universidade, começa a ler mesmo as coisas certas, conhece gente que entende o ramo, aí você fica mais maduro. Em qualquer linguagem, né? Dependendo do que você acha. Imagina. Ricardo, você falou que
dessa questão de colher nas coisas ordinárias, no cotidiano, né? O material, digamos assim, para as suas composições, nas diversas linguagens. E aí eu lembro de uma exposição sua chamada Guardanapos, e eu imediatamente liguei com o universo do Jorge Amado, sabe? Eu achei na arte visual o que Jorge Amado faz na literatura. Isso, assim, do cotidiano, das questões. Eu posso citar outros, João Antônio, que é um mais underground. João Antônio já fez. O próprio Drummond também, em termos de poesia, colhendo ali no cotidiano, Leminski, né? Mas eu vi muito Jorge nesse sentido. Sobretudo esse aspecto de bares, de jogos, que também são corporeidades, né? Que estão expressas aí, as coisas mais dionisíacas. Então, era mais registro mesmo. Não, guardanapo, Então foi a primeira. Na minha primeira exposição individual, eu acho que é a mais importante. Porque ela foi uma pesquisa, eu chamo de pesquisa, mas muito preconceituado, porque eu fazia a pesquisa nos bares. Aí eu fazia isso nos guardanapos. Passei anos escrevendo, desenhando, dia a dia, em lugares bem punks aqui de Juazeiro. Principalmente, o meu maior laboratório, vocês conhecem esse Pepinha, né? Rua São Cândido, ali perto da linha do trem, perto da faixa de gado, pronto, ali foi. Inclusive, teve um poema seu hoje, né? Rua São Cândido. Pois é, tu viu? Bonito, né? Você pode... Desculpa. Enfim, o que é que eu fazia? Eu fazia isso sem nenhuma pretensão, entendeu? Mas só que eu guardava. Teve um amigo meu, muito querido, o nome dele é Arnaldo. Ele me disse uma vez, cara, essas coisas, a gente fazia, né? Eu fazia as coisas assim perto dele, jogava fora e tal, lia, jogava assim, não jogue não, guarde, eu vou guardar merda, guarde, bota no arquivo, um dia você pega, junto um com o outro e faz uma melhor, ele me deu esse ponto. Aí tudo que eu fazia, eu comecei a guardar, eu sempre estava preparando, eu andava até com guardanapo, porque não todo bar tem guardanapo não, né? Só não levava cerveja. A cerveja gelada. já tinha lá. Aí eu fiz isso por muitos anos. Depois que eu entrei no Centro Cultural, olha aí como foi importante o Centro Cultural para mim e a universidade. Foi que eu vim entender que aquilo ali era um registro artístico, histórico importante. Não era uma coisa melindrosa, um capricho, um viveiro. Não, aquilo era importante. Foi a partir desse momento que fui atrás do arquivo morto, dezenas, centenas de guardanapos. Eu fiz releituras disso, entendeu? Tanto dos poemas como dos desenhos. Eu chamava na época, chamava-se de releitura poética. Olha aí, ó, não bonito que eu botava. Eu fazia uma releitura poética dos poemas. Aí representei essas imagens, esses poemas, em 23 desenhos. Fiz em nanquim e um cartão. E a exposição, ela passou no edital. Não era edital não na época. Ela foi comprada pelo SESC, na época. Eu vi no SESC. Foi isso mesmo. Ela não tinha edital não. Assim, como é que eles compravam na época? Né? Porque na época, hoje em dia está canalhado, mas teve uma época, há 5, 6 anos atrás, quando o Centro Cultural estava bombando, o cachê de artes visuais chegava a R$2.000. Na época que eu fiz a primeira exposição, não tinha nem cachê. A galera pagava, a instituição, que era o SESC, pagava a montagem da exposição. Tipo assim, ó, quanto é a tua montagem? Né? Você precisa de quê? Precisa de moldura de luz, você dizia que precisa fazer um orçamento, que precisava, superfaturava, para ganhar R$300. E era assim, tá ligado? Mas era importante, pô, porque a gente estava mostrando o trabalho. Né? O BNB chegou no Juazeiro para mudar isso. Centro Cultural. Teve um período que ele quebrou isso. O Centro Cultural chegou aqui, eu vivi isso, porque eu trabalhei lá e eu vivi isso. Achei importante. É importante registrar isso. O Centro Cultural teve um momento que quebrou essa alavanca, por exemplo. Eu me lembro que, principalmente os grupos de teatro, as bandas de música, eles observaram ali que existia um lugar onde havia um pouco de dignidade, pelo menos, entendeu? Rapaz, então, se eu fizesse edital aqui, se eu passar, eu vou ganhar uma grana. E para além disso, além dos editais da programação inerente, que já estava
programada no ano inteiro, ainda havia os convites que a gente podia fazer para os artistas e pagar uma grana legal. Não era uma grana perfeita, não. Quebrou com essa tensão que o Sesc tinha, o Sesc era aquele bancado. O BNB quebrou isso. Hoje está sendo escateado, tá? Nesse governo. A diretoria do Centro Cultural está sucateando. Para que acabe mesmo. O que é que eles querem? Eles querem tirar orçamento para que o pessoal canse. Meu irmão, não dá mais. Tchau, não rola. E para além disso, além de sucatear do ponto de vista financeiro, eles estão usando da censura moral. Eu tenho uma amiga minha que trabalha, você conhece, viu, Débora? Ela era ex-gerente do Centro Cultural do Juazeiro, foi consultora de Fortaleza, hoje é aposentada. Mas ela me disse com todas as letras dos espetáculos de teatro que passavam no edital, que tinha um conteúdo, que falasse sobre, por exemplo, sobre homossexualidade, sobre racismo, sobre esses temas que são frágeis para Bolsonaro. Então o que eles faziam? Já que estava no edital, eles não podiam cancelar. Eles chamavam, por exemplo, um grupo de teatro e contratavam um espetáculo infantil. Está entendendo? Eles tiravam o repertório que passou no edital e contratavam uma coisa bem singela para o grupo poder ganhar grana e eles ficarem boas. Esse tipo de censura está acontecendo no Brasil hoje. Hoje, agora, nesse momento. Nos centros culturais que são organizados pelo governo federal. E não é só o Banco do Nordeste, não. A Caixa Econômica Federal. O Centro Cultural da Caixa Econômica Federal. Sobre ele tem inclusive uma visibilidade maior, né? Deve ter uma censura, então. Bem maior, Foda, né, cara? Como é que a gente dá 2 passos para trás? Ou melhor, 200. Cara, dessa exposição, eu lembro que eu até já conversei contigo sobre isso, que eu fico sempre colado com essa onda, né? Mas da ligação entre, inclusive, as linguagens, os temas, e pra mim você representou uma onda só em três linguagens diferentes, né? Colocando, inclusive, na exposição, acho que o Guardanapo, que é um conto, inclusive passou pelo uma das que ganhou o Festival do Sesc. Eu acho que foi o que ganhou. A Sombra do Invisível. A Sombra do Invisível. Um poema que inclusive estava na divulgação da exposição Guardanapo. E os desenhos, né? E na verdade um desenho em cima dessa mesma onda, né? E essa conexão eu achei muito legal, né, cara? Que, não sei se dentro do conto, né? Ele deixa um poema como pagamento da conta do ar. Aí o poema ele mostra em outra e você lendo, você vê que o poema é o poema que deixou pro cara do ar. E isso é retratado também no desenho, né? E detalhe, é de trás para frente, né? Sim, ele é de trás para frente. A ordem cronológica dele é de trás para frente. Ele começa no final e termina no início. A sombra do Invisível. Cara, como foi esse lance com os bares, né? Porque você também, a gente circula pela cidade hoje e vê as pinturas do Ricardo aí por uma porrada de bar pela cidade, né? E eu acho isso muito legal mesmo. Inclusive nesse lance, né? O que você busca retratar são as pessoas com as marcas, muitas vezes provavelmente desse espaço, né? Quer dizer, você tem lá na pintura uma representação poética no mesmo lugar. E aí, como foi esse processo todo, cara? Eu não tenho a menor ideia. Bicho, então, só sei que eu gostava de beber muito cerveja. Eu sou um homem bem melhor hoje. Mas eu passei um período que eu era... eu acho que fui muito influenciado também. Eu acho o seguinte, eu sempre, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu achava que as coisas estavam erradas. Meu irmão, isso tá errado. Tipo o Neo. Só que Neo foi pra Matrix, eu vim pro bar. O cara, meu irmão,
por que é que eu vou valorizar um mundo dele? Estava errado, cara. Era uma questão muito pessoal. Estava errado. Eu não preciso ficar consciente num mundo filho da puta desse, não. Por quê? Me diga por que eu preciso. Era assim que eu pensava. Não existe motivo para eu seguir as regras do jogo. Por quê? Nesse mundo filho da puta. Era assim que eu pensava. Então, a partir. Então, eu acho que a essência, entendeu, Edson? Foi isso aí. Para que eu entrasse de cabeça nesse negócio, sabe? Aí, pronto. Estou falando do ponto de vista filosófico, né? Mas assim, aí dentro do ambiente, se eu tivesse em qualquer ambiente, talvez eu pudesse costurar essas coisas, tá ligado? Mas isso foi o que eu escolhi, né, nesse momento. Né? E passei um bom tempo nesse tempo. Precisava estar dentro do bar para pensar assim, não. O Ferreira Goulart dizia, né? Como é que Ferreira Goulart, você fez o poema sujo como? Na fila do pão. Estava na fila do pão e fazendo. Era 24 horas fazendo. Esse período foi desse jeito. E até hoje eu tenho um pouco disso. Muito menos. Assim, praticamente um cavalheiro. Mas ainda sinto. Não é muito saudável não. Vai lá no principal prático. Rapaz, tu acredita que, eu te juro que eu conheci Henry Miller antes de Bukowski. Henry Miller me influenciou pra caralho. Você sabe que Henry Miller me fez o Trópico de Câncer, né? Ele me influenciou bastante. Quando eu li o Trópico de Câncer, eu li a Crucificação Rosada, todos os livros dele, tudo. E ele me influenciou muito. Bukowski eu vim conhecer há pouco tempo. Depois que eu vi Bukowski, eu acho que inclusive tu me apresentou, foi tu que apresentou Bukowski. Sim, cara. Depois que eu vi Bukowski, é mesmo, eu estou imitando esse cara, mas eu não sabia não. Eu imitava sem saber. Deu mulheres de Bukowski? Li tudo de Bukowski. Eu li uma semana que Mas você tem toda a razão. É aquela coisa que você faz, depois que eu fui ver, rapaz, que pode, né? Assim, é verdade, ele é muito bom. Quero me comparar com o gênio daquele, né? Mas que tem uma pegada e tem medo. Certeza. Estou olhando assim. Se eu falar em Bukowski, eu posso tomar algo. Tá aberto aí? Tá? 3. Paga aí 3 cervejas nos convites. Quer uma cerveja? Pega 4. Agora pô, Agora você aceitou. o Bukowski faltava. Vê se eu consigo perder o gatinho que eu vi ontem, tô nauseando até agora. Cara, assim, estou olhando para a tua carreira, né? Desde que começou até hoje, consegue identificar distinções, evoluções, entre essa palavra evolução, de influências criativas. No primeiro momento eu vi o mundo a partir dessa ótica e pintava, escrevia sobre isso, assim. Depois eu passei a ver um pouco além, ou sob outra ótica, ou montando outros cenários, dessa forma, olhando duas produções. Sem dúvida. Mas tudo artista tem isso. O cara vai evoluindo, vai aprendendo, vai maturando, vai crescendo com outros artistas. Porque eu acho que uma coisa importante, eu acho que uma coisa fundamental no artista é conhecer outros artistas. Conhecer o trabalho dos outros. Tem pontos assim que tu poderia acentuar, marcando assim. Como talvez a água que falou, né? Quando eu... Assim, eu estava falando antes, nas artes visuais, não. Mas na literatura e no cinema, sim, para tu ver como as coisas são, né? Assim, por exemplo, quando eu te falei, eu comecei minha atividade artística, ingênuo, sem ser profissional, foi a revista de quadrinhos. Depois eu comecei a escrever poesia. O que é que eu posso dizer nesse sentido? Que eu acho que teve 3 momentos importantes. Se eu for fazer uma síntese mais clara, para ficar mais objetivo, 3 momentos importantes que eu acho que foi realmente um momento que eu evoluí do ponto de vista tanto técnico como conceitual. Primeiro, foi descobrir a literatura quando eu era jovem. Eu acho que isso é primordial. O segundo foi na faculdade.
Porque a universidade foi que me deu escudo intelectual pra ter seriedade, tá ligado? Pra ter seriedade na coisa. Eu posso fazer isso. Isso me interessa, eu quero fazer isso. E a terceira coisa que eu acho que mudou a maneira de eu pensar e produzir foi quando eu tive filho. Quando eu comecei a... Quando eu observei, eu sei que talvez seja a resposta que você queria ouvir, mas foi isso que, mas foi isso que mexeu comigo. Pô, agora, Iniciar a paternidade. eu não consigo. Deixei de ser só eu. Entendeu? É aquela a escravidão no paraíso. Você deixa de viver para você mesmo. Isso mexeu comigo mesmo muito, assim. Inclusive até da maneira de escrever, até da maneira de fazer xixi. Tá entendendo? Eu acho que se eu puder fazer assim, se eu colocar 3 marcos, divisores de água no meu trabalho, que é da minha vida, né? Não é do meu trabalho, é minha vida. Foi na minha vida e automaticamente do meu trabalho foi esses 3 coisas. A faculdade, a poesia, a literatura, a faculdade e a paternidade. Cara, como faz para ter acesso ao trabalho? Tem alguma plataforma digital? Eu tenho um Instagram. Vai ter Instagram. Meu Instagram é Ricardo Campos com 2 N. Se tu colocar Ricardo Campos, aí tu coloca 2 N e já aparece. Posso mandar um? Você falou aí, né, sobre cinema, influência do cinema, já falou aí na Blitz. Eu não vou perder essa Diz, Morfeu. e vou lhe perguntar. Vou aproveitar e vou perguntar assim, se tem um diretor, uma diretora. Tem Tarantino. Ok. E um filme, que não precisa ser Tarantino. Que dialoga com o teu trabalho, esse tipo de inspiração, já que você pareceu resistir à palavra influência. Vou dizer agora. É um filme que é muito marcante para mim, que mexeu muito comigo, eu acho impressionante. É Despedida em Las Vegas. Despedida? Em Las Vegas. Já assistiu? Não sei, eu acho aquele filme muito poético, muito lindo. Um alcoólatra e uma prostituta que se apaixonam em Las Vegas. Um cara que quer morrer e uma mulher que não quer nada pela vida e se apaixonam. Muito poético isso. E além disso, a trilha sonora é só blues. Um filme melhor que esse. Ele filme é muito lindo. É com... É o cara que faz... É o cara que faz... O Motoqueiro Fantasma? Como é que ele é ator? Nicolas Cage. Lindo. Ricardo, o processo de... Porque você falou aí que gosta de criar, a sua criação ela é voltada para a questão mesmo de gênero, né? Principalmente os marginalizados, as coisas Não necessariamente, não mas isso necessariamente, acontece naturalmente, entendeu? Justamente, que é uma coisa que acontece naturalmente, né? Com você. E tem sempre esse cunho social, né? Uma coisa assim, bem presente, né, no seu trabalho. Do processo de criação, você já deu um exemplo aí de guardanapos, né? Que você ia lá para o São Cândido, Laboratório. né? No laboratório e fazia. Agora, por exemplo, pode-se uma canção, uma poesia, muitas vezes ela vem até inteira, né? Tem aquela que você escreve, mas assim, na arte plástica, quando você vai retratar aquilo como um desenho, ele chega também à imagem, Amor, assim, ou é algo que... Exatamente do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. O desenhar e escrever é a mesma, pra mim, né? É a mesmíssima coisa. Eu já vejo aquela onda ali, já sei o que. Assim, a gente não sabe o tamanho do cabelo, mas sabe como é o penteado. Tá entendendo? Do mesmo jeito, não muda nada. Absolutamente nada. Quanto tempo tem coragem de apresentar teu trabalho? Nunca teve medo. Sempre foi. Não, eu sempre fui descarado. Esse medo eu nunca tive, não. É sério. Pois eu escrevo nada, eu não gosto não. Pô, cara, pois pare, pois seja sem vergonha. É importante isso.
Assim, na verdade, Só guardando. pois é. Mas eu vou escrevendo pelo celular. Não, mas pelo menos guarda. Não joga fora não. O que acontece é o seguinte, como é teu nome? Caio. Caio, tem um negócio que graças a Deus eu fui abençoado. Que é segurança, sabe? Nesse setor aí eu tenho muito. Mas não é questão de segurança. Mas deixa eu terminar minha parada. Aí foi o seguinte. Eu passei um bocado de tempo assim, eu acho que quando eu tinha a tua idade, também eu era mais ou menos desse jeito, tá ligado? Mas aí vai ter um momento que dá a virada, tá ligado? Quando você começa a respeitar a sua história. Eu acho que respeito, é isso. Como é que eu faço uma parada dessa? Eu vou mostrar. Tá ligado? É uma coisa íntima. Você pode deixar uma pergunta pra gente agora? Vamos começar aqui? Senta aqui, eu quero que você recite o teu. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Eu posso ler o poema? Eu faço questão. Pra gente conhecer o meu artista. Pois é. Tá vendo que um momento desse é bom, né? Não é importante, né, cara? Não é. E cara, assim, o que mudou naquele período que você tinha outros trabalhos, né? E claro, continuava cantando, escrevendo, para quando você resolveu, você falou uns 15 anos atrás, resolveu não, eu tenho como, até depois de entrar na faculdade, você disse, né? Eu tenho confiança e acredito que eu consigo viver disso. Comprar meio frango por dia. Assim, o que foi que mudou? Né? Se mudou alguma coisa na sua produção, se mudou alguma coisa financeiramente. E uma segunda pergunta dentro dessa, que eu também já te fiz, mas se você puder desenvolver mais, qual a sua visão sobre a relação entre arte, produção artística, o artista e o capitalismo? Pode? E o capitalismo e as relações econômicas. Primeiro que essa mudança, né, se você identificar alguma mudança, seja numa liberdade de produzir mais, que agora você resolveu viver disso, então não está conseguindo trabalho, então supostamente teria mais tempo. Que diferença? A gente falou sobre isso, né? E o segundo é como você vê a relação entre criar, produzir o capitalismo e a vida do artista, né? Tentando. Eu vou começar pelo capitalismo. Vou fazer uma pergunta dentro dessa só para. Tu acha que a que ponto a arte pode influenciar socioeconomicamente a população? Depende da população. A população em geral, a população brasileira. Tu acha que até que ponto a arte pode fazer ter uma influência socioeconômica? Eu acho que o problema vem da base. Uma população, como a do Brasil, ela não pode ser influenciada pela arte. E quando eu falo de arte, eu falo da cultura. Né? Você não pode ser. A sociedade não é influenciada de uma maneira saudável pela cultura, pela nossa cultura popular mesmo, porque a gente não tem base. A gente não tem base educacional. Eu acho que tudo vem do comecinho. Uma sociedade que no início fomenta a educação, as pessoas têm acesso à leitura, à biblioteca, a ir ao teatro, a ouvir uma música de qualidade, essa sociedade é saudável. Então, naturalmente, ela vai ter acesso à qualidade, eu acho até pejorativo dizer assim, qualidade artística, mas assim, qualidade de informação artística, mais interessante. Então vem da base. O capitalismo, ele faz o que faz, o trabalho do capitalismo é devorar tudo. O capitalismo devora a arte. Só que a arte, ela se submete a isso. Principalmente as artes visuais. Eu acho que as artes visuais é a linguagem mais resistente, mais resiliente a isso. Você vê que a música é bem mais facilmente tocada pelo mercado, pela indústria cultural, né? Você vê trabalho de arte dramática, que acontece nas novelas, nos folhetins e tal. As artes visuais, talvez, isso é uma
coisa bem pessoal. Eu acho que é a mais resistente a isso. Porque se você for observar os artistas brasileiros mais importantes do mercado hoje, são gente que está no mercado. E a Ana Varejão, essa galera. O pessoal que está mesmo aí na batalha, tá ligado? Bota o ombro mesmo, pode vir a porrada. Talvez, posso estar enganado, mas talvez as artes visuais sejam mais resistentes a isso. E a literatura também. Eu acho que a literatura também tem esse poder de resiliência, tá ligado? Você vê um bom livro, é um bom livro mesmo. Existem os que vendem, né? Os que vendem muito e os bons, né? Mas eu acho que é isso. O capitalismo até vai fazer o que ele é para fazer. Devorar. Seja o que for. Capitalismo é um muito. Esse é o poema desse perdoa. Enquanto a espera do poema, né, isso já é poético. Enquanto o poema não vem, eu me lembrei, falou aí da resistência. Ah, já chegou? Então? Você falou aí dessa questão de sua percepção pessoal, da arte visual ser a mais resistente. E eu lembro de um caso que é até emblemático, que é do Rivera, né? Aquele pintor mexicano. Marido de Frida. O marido de Frida. E aí ele recebe uma grana do Rockefeller Center para fazer na técnica do muralismo lá, só que ele manteve oculto o desenho dele e fez desenhos comunistas, né, ligados ao mundo socialista. Então, assim, no centro do capitalismo, o cara conseguiu subverter isso. Então, de certa forma, isso confirma a sua percepção pessoal. E tem esse cara agora, esse cara não é nem um cara, não sabe nem se é um cara. O nome dele é Bansky. Você vê aquela história do quadro que se... Pô, aquilo foi... Pô, tá ligado que eu vou falar dessa? Bansky, ninguém sabe até hoje se ele é um artista, ou se ele é um grupo. Ninguém sabe, porque ele nunca apareceu. Só isso já é foda, né? Aconteceu que eu vi um leilão agora, antes da pandemia, uns 4, 5 anos atrás, um leilão, eu lembro o nome do quadro. Cara, é um nome bem singelo, é uma serigrafia. É um quadro bem singelo de uma menina segurando uma pipa, mas esse quadro assim, teve uma relevância tão importante, porque é Bansky, né? E ele faz intervenções em Nova York, na França, na Holanda, de repente você chega no centro de Amsterdã e tem uma gaiola com alguém preso dentro, Bansky, tá ligado? Aí esse quadro, devido ele já ter esse nome, ele ou eles ter esse nome tão imponente, foi leiloado em Nova York. Todo mundo sabe essa história. Foi leiloado, cara, é emocionante. O quadro tava lá e o leilão gravado ao vivo. O quadro tava, se eu não me engano, mestre, cara, não vamos saber o número. Eu vou dizer uma coisa hipotética, que estava em 12 milhões de dólares. Não sei se era isso, mas era muita grana. Quando bateram o martelo, tá vendido, o quadro tinha dentro da abertura, tinha um mecanismo que ele descia e rasgava ele. Caralho, eu fico todo arrepiado quando eu lembro disso. Todo mundo olhou assim quando eu vi o cara, o desenho descendo da tela, tirinha. O autor destruiu o quadro. O quadro leiloado por milhões. Esse quadro tá o triplo do valor agora. Tá ligado? Só as tirinhas. Tá entendendo? Não destruiu, né? Ele fez é o que a gente tá falando. É o que a gente tá falando. Ele usou a indústria cultural a seu favor. Isso é muito bom. E o mercado funciona com especulação, né? Esses mercados aí bilionários. Bansky é isso mesmo. Ninguém sabe se ele é um coletivo, se ele é uma pessoa. Ninguém sabe também. Um documentário. Estou mostrando ele como uma pessoa, né? Mas na verdade. Não, e outra coisa, faz coisas. Faz grafite. Stencil. Coisas. No dia a dia. Bansky, tá ligado? Inclusive agora estão até usando demais, né? Tem até uns Bansky que não são Bansky. É igual a Clarice Lispector na internet. Vixe. O cara bota um poema de autoajuda de Clarice Lispector. No mais, meu amigo Alex, estava antes de
pra cá pensando sobre esse momento e pensando o que eu ia falar, né, rapaz? Vou fazer o seguinte, eu não vou pensar nisso, não, vou deixar fluir. Mas é inegável que a gente pensa. E tem uma coisa que eu acho que é importante que seja dito. No meu caso, assim, muito dolorido. E é. Eu não compreendi. É uma coisa muito dolorida. Isso é uma coisa muito pessoal. Mas é muito mais particular. Porque é muito difícil. E às vezes parece impossível. Coisa que o que é que eu estou fazendo aqui? Mas é um negócio que vai além da emergência. Sabe? Além da emergência. Eu não sei o que. Eu não sei. Na medicina, emergência e urgência. Urgência é efetivamente Então, emergência até 24 horas. Talvez seja isso, cara. Olha que sacada. Que vai além da minha emergência, talvez seja da urgência. Eu acho que é isso. Eu acho que é urgente eu fazer. Apesar da emergência. Mas que é dolorido. Já fez alguma crise criativa depois de fazer, escutando Clarice, né? Alguma coisa assim, eu vou agora com um monte de ideia na minha cabeça, né? Assim, aquele boom, né, das ideias. Eu vi isso me chocou, eu vi aquilo, eu assisti filme, as coisas que você me inspira, eu estava no barzinho, começou a escrever, desenhar, e pronto, e vem uma ebulição de ideias e você fez aquela coisa assim meio voraz, escrevendo tanto, e depois de alguma forma você sentiu um esvaziamento, ou não acontece contigo, né? Então aconteceu comigo. Inclusive tu fez umas perguntas pra mim, né? Eu tô a minha inscrição só financeira. Eu ia pegar, lembro até a pergunta aí, você passou por uma crise criativa e falou, não, crise só. Inclusive, eu uso a crise a favor da profissão. O erro a favor da profissão. Concordo com ela aí. Eu uso a favor. Eu posso aproveitar esse gancho de perguntar se, do ponto de vista artístico, supervisando sua experiência, existe erro na arte? Não. Existe erro na arte. Até porque se for erro, não é errado. Até porque se for erro, não é errado. Não sei se é por aí, mas eu acho assim, porque é o seguinte, a gente tem que saber o que é arte. Porque é o seguinte, quando existe um produto artístico, o erro pode fazer parte dele. O produto artístico pode ser um erro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O produto artístico pode ser movido pelo erro, pode ser baseado, pode ser um erro. Mas você não pode pegar, simplesmente classificar o trabalho, seja qual for a linguagem. Está errado, não. Errado é você que não tá. Vá ver outra coisa que você acha que não está errado. Porque é uma coisa tão singular, é uma coisa tão subjetiva, o trabalho artístico é uma coisa tão pessoal. Assim. Todo artista ele coloca o trabalho dele para ser julgado. A verdade é essa. Você tem todo o direito de dizer que está errado. Tem, você fala, está errado, você pode dizer. Você pode dizer, mas o trabalho não está. Entendeu o que quer dizer? Você tem todo o direito de dizer que aquela porra, meu irmão, que merda. O cara tá sem o dedo do pé. Observe, uma vez eu fiz um desenho engraçado. Desenho super complexo, um monte de elemento, cara. Aí tinha numa mesa um cara sentado, e o pé dele, eu botei o dedão aqui. Mas isso era uma coisa tão significante, velho. Bicho, o desenho era imenso. O filho da puta passou o dia todo olhando para esse desenho. Aí eu trabalhava no Centro Cultural, aí o nome dele é mídia, meu. Esse cara, parabéns, desenho massa.
didática, gostoso. Tá ligado, né? Que tá errado aqui o pé do cara. Vem aqui, sério, vem aqui. Ó, o polegar tá no lugar errado. Vai tomar no seu cu. Ela passou um mês fazendo a porra do desenho, os caras não querem botar o polegar no lugar certo. Tá entendendo? O erro pode ser esse, formal, né? Uma coisa formal, técnica, ou pode ser uma coisa conceitual. Você pode trabalhar com erro, se você quiser. O projeto inteiro, falando só de erro. Isso não quer dizer que quem vai vê-lo, não posso dizer que está errado, entendeu? Mas a arte mesmo é... Eu entendi agora, o erro para a pessoa olhar, mas para a pessoa que fez... Não, pro objeto se ela faz a pessoa, está você na cabeça. Então é nossa. O erro é dele, o erro pertence ao espectador. Tem uma intelectual importantíssima, Ana May, que fala sobre arte e educação. Talvez seja o guru da América Latina que fala sobre o conceito da arte. Tem uma coisa que eu acho que ela fala que eu acho impressionante. Eu concordo muito com ela. Ela diz que a arte ela só termina quando o espectador vê. Tem 3 passos. Tem a produção, a exposição e a apreciação. Então um objeto artístico, falando de artes visuais, um objeto artístico ele só termina, só acaba depois que o espectador vê e avalia. Para ela é assim. Eu também acho que é assim. Pois é, então é isso, quer dizer, você tem todo o direito de julgar esse negócio. Isso está errado. Para mim está errado, mas o objeto não está. Desde que seja um objeto artístico. Pensando na crise, não sua, né? Você já colocou quais são as suas. Mas a Isso crise... não quer dizer que você não pode me emprestar R$200. A crise... Até próxima quinzena. Obrigado. Próximo ponto. Aí, dizia eu que a crise que esse espectador, né, literalmente pegou no seu pé, ele deve sentir quando vê as obras do Magritte. Pois é, né? tem Miró. Querer buscar Miró. Tem Miró vai enlouquecer. Isso é uma criança que fez isso. É meu filho. E Mas eu entendo. Ele é um figurante da arte. Assim. Quem é esse cara que fez isso? Não. É um amigo meu que trabalhava comigo no Centro Cultural, gente boa. Só que isso eu até entendo, cara, porque quando você faz um trabalho, principalmente quando o trabalho ele quando ele trabalha com figuração, com imagem, né, não é abstrato, é normal que as pessoas realmente procurem ali, principalmente a coisa do renascentismo, né, a coisa perfeita. Isso é normal, eu entendo. Bom, você faz tem um rapaz que eu tenho muito respeito no gráfico, o nome dele é Augusto Pitu. E o traço dele é um traço de HQ. Eu sempre disse, rapaz, tu tem um traço. É um traço de HQ americano, ele fica puto. Não é essa, eu sou um crato, filha da puta. Mas ele tem aquele traço, aquela coisa, aquela linha reta do HQ, tá ligado? E ele mistura isso. Ele mistura isso com uma coisa de folclore, carniense. Onde é que eu quero chegar dizendo isso? Que quando você tem a ousadia de fazer nas artes visuais, um trabalho representativo, figuratístico, com imagem, você necessariamente vai correr o risco de ser comparado aos renascentistas. Tem coisa mais comum do que chegar para um desenhista e dizer, desenha meu rosto? Puta que pariu. Não é todo desenho só desenhar rosto não. Então tu não desenha. Não é, meu? Eu queria que você... Aqui, cara, eu quero encomenda que você desenhasse minha mãe, e meu cachorro e minha tia. Tá aqui a foto. Não sei. Não sei. Não tá entendendo, velho? Essa concepção é uma coisa normal, natural. Eu sei. Mas o desenhista não precisa nem saber desenhar. Do ponto de vista técnico. Ter coragem, ter estilo, fazer as coisas direitas, tem um padrão, fazer um negócio que todo mundo sabe que é ele. Virar um exemplo. Apesar de ser um desenhista do caralho, né? Mas se consagrou fazendo traço de criança. Picasso fez um processo inverso. Né? Inverso. Igual aquele quadro, né? A Baporu também. Tem. É a influência moderna. Picasso é um exemplo fantástico. Picasso, quando ele tinha 16 anos, era igual a Rafael, era chamado de Rafael na universidade.
um desenhista fabuloso. As imagens que Picasso fazia era como uma fotografia. Quando ele foi amadurecendo, tem uma frase dele que é importante, como Edson disse. Ele diz assim, ó, quando eu era criança eu desenhava como Rafael. Hoje, na minha velhice, eu desenho como criança. O desenho de Picasso, quando ele estava no auge da carreira dele, era um desenho distorcido. O bispo fala assim. Se você pegar os desenhos, você vai ver traços extremamente simples, né? Simples, Traços cara. extremamente simples. Rapaz, na UFC aqui, cara, já foi na galeria da UFC? Ixi, tem um Matisse lá, tem um Picasso, tem um Rembrandt lá. Tem um quadro de Picasso na UFC, em Fortaleza. É um quadrinho de 40 por 30 centímetros. É um charuto, o nome é charuto. É uma boca com um charuto, foi feito por caneta por um menino da 6ª série ali no Municipal. O quadro está lá com um patrimônio. Patrimônio. Por quê? É isso que eu quero dizer, o desenho não tem nada a ver com isso, não, com a arte, não. O que tem a ver com a arte é a sua pegada, esse estilo, é a sua mensagem. É uma onda porque assim, eu acho que tem artistas, tem gente com uma qualidade técnica tremenda. O cara que vai pegar essa cena aqui e vai reproduzir como uma fotografia. Mas, assim, cara, não quer dizer que vai ter um valor artístico profundo aqui, né? Às vezes tem só valor técnico. Pois é. Não vai para além disso. Né? Então, e vai ter um cara que vai fazer no estilo das últimas obras do Picasso, um traço tremendamente simples, né? Traço que uma criança poderia fazer, mas o valor artístico, a profundidade da obra. E aí é onde entra a poesia. Eu acho muito relevante essa maneira de pensar. Eu acho que todo tipo de arte é uma maneira de poesia. Porque você pega uma coisa distorcida, uma coisa falível, uma coisa infantil, e tem ali um conteúdo poético, um conteúdo que faz você viajar em outra perspectiva, diferente de uma coisa totalmente técnica, ali, padrão ali, fechado. Não diz muita coisa, não diz quase nada. Dificilmente diz alguma coisa. Eu estava numa piscina. Tá? Eu tô falando da pulseirinha. Ah, cara, para as crianças. Aonde é? Produtos comerciais. Mentira. Vai rolar um biafra lá, né? Tô sabendo. Vai ser próximo mês. Não tá aventurino? Ele sabe. Para explicar, cara. Passei aqui, aí vi vocês aqui ontem. Tu só não lembrava, né? Só viu, foi uma coincidência. Eu sou com horário no domingo. Coincidência sofisticada, obrigado. Cara, na tua opinião, na tua visão, o que é essencial a um artista e por quê? Talento. Talento, porque talento é tudo, né, para um artista. Eu acho que sim. É como se... Deixa eu explicar. Eu acho que talento é uma palavra só. E eu acho que ele é inato. Eu não acredito naquela coisa do dom. Eu acho que o dom é uma mentira criada. O dom é uma coisa que Deus dá. Eu não acredito nisso. Mas eu acho que todo mundo tem um talento. Às vezes para arte, às vezes para construção civil, às vezes para o mercado. Aí às vezes, quando você identifica esse talento, quanto mais jovem, melhor. Identifica esse talento e investe nele, tudo é para você. Eu acho que não é só na arte não, em qualquer profissão é assim. Só que na arte vai ser assim. Por que? Porque a arte não é uma coisa que lhe dá recursos. Não é uma coisa que você possa fazer. Ó, se você for observar aqui nessa região, os artistas, os bons, tem muitos bons artistas, eles não se dedicam só à nossa arte. Eles são professores, são poetas. Como o caso de Edson. Edson é um professor, um sindicalista e é um poeta do caralho. Ramon trabalha no mercado financeiro.
Mercado financeiro, que eu digo, é mercado comercial, eu entendo. Por que você fez isso aqui? Você não trabalha na Bolsa de Valores, não. E é um poeta do caralho, entendeu? Quer dizer, essa galera não podia fazer só isso, não é? É por isso que eu digo que é sofrido. Não tem um incentivo. Não tem a política pública. Não tem nada, não tem nada. Tem fiscal. Não tem nada. Não tem nada. Só coragem. Ricardo, nessa pergunta que a gente fez, né, do artista, tu percebe assim que o artista ele também tem um sentir das coisas que acontecem no mundo, assim, tanto em vários aspectos, né? Politicamente, enfim, todas as coisas, um sentir mais profundo que as outras pessoas, assim, tipo, as coisas doem mais dentro da pessoa, aquilo que acontece, ou você percebe que assim, ao longo de, como você falou, quando você era mais novo, quando você era criança, que você já percebia que era diferente, né? Sua família já percebia que você era diferente. Você percebia também... Mas uma coisa bem pejorativa. diferente. Esquisito, né? Estranho. Enfim, né? Maguinho da cabeça. Você sentia assim que um pouco a sua forma de sentir as coisas era diferente também da relação de outras pessoas? Você viu o mundo também um pouco diferente? Eu não sei se eu estou explicando. Explicou, eu acho que eu entendi. Samanta, eu vou dizer o seguinte, eu acho que isso é muito pessoal. João Cabral de Melo Neto dizia que isso não existia. Ele dizia que a gente faz como quem faz uma argamassa. E ele é um dos maiores poetas que eu já vi na minha vida. Do mesmo jeito que tem outros que são sensíveis como uma andorinha. Muito pessoal. E eu acho que essa coisa, essa sensibilidade, não é uma coisa que pertence só ao artista mesmo. Eu acho que pertence ao ser humano mesmo. Porque eu acho que poesia, principalmente a poesia, para mim, o último estágio de fazer poesia é escrever. Tem muita gente que faz poesia e não escreve. Eu acho. Eu considero. Tem gente que faz poesia o dia inteiro. Só não faz colocar no papel, entendeu? Então é muito. Eu acho que essa pergunta eu respondo dessa maneira. Depende muito do ser humano. Não existe uma regra para isso. Cara, tem muito a ver com eu acho que assim, o artista tem algo, uma sensibilidade, assim, contrário talvez do que você coloca. Não, Uma sensibilidade. Eu não falei o contrário não, eu disse que depende do artista. Sim, uma sensibilidade grande, humana, algo demasiadamente humano talvez, né? E assim, eu fico observando como, no geral, os artistas se aproximam dessa humanidade, né? Por exemplo, para mim é difícil compreender fascista produzindo poesia. Entende? Também, isso sim. Apesar que a gente teve o Salvador Dali aí, que era mas são raros, né? E exatamente o que eu estou nessa distância. Eu acho que para se produzir arte de verdade é necessário colocar o que é essencial à nossa condição de ser humano, que é compartilhado, né? Não é só um lance individual, não é a própria narrativa. É quase um pré-requisito. Mas, bem, queria que você falasse. Não, eu acho que você tem toda a razão, Cavalho. Eu acho que o que você disse é um pouco que eu disse para ela. Assim, isso é uma coisa muito personalizada. O Monteiro Lobato quartava o que fazer. De todo caralho. Agora, existe uma polêmica sobre esse assunto. Mas eu considero o seguinte, você tem toda a razão. Eu acho que se você for assim, colocar os artistas mais imponentes que a gente já viu hoje, assim, tanto nessa esfera como na esfera universal, você vê que são, como você falou, são pessoas solidárias, que têm uma perspectiva política, social, são sensíveis à dor do ser humano. A maioria são sim, mas há também os que não são. Agora são minorias, você tem toda a razão. É quase um pré-requisito. Não
aproveitar o gancho sobre fascismo e quase a ausência de não é de criatividade, porque todo ser humano é criativo. Alguns exploram isso melhor, se aprofundam, mas a tentativa de bloquear o outro. Aí o maior exemplo você citou mesmo na sua própria exposição aí, que é a questão do centro cultural. Né? Por exemplo, essas pessoas sempre estiveram lá e sempre, provavelmente, elas queriam impedir tais discussões, só que elas não estavam no cargo de mando. Aí, uma vez que esse presidente chega ao poder, essas pessoas são colocadas, são encorajadas. São encorajadas, isso. Eu digo isso porque eu tive um trabalho assim. Não foi proibido porque a pessoa que estava na curadoria disse que eu fizesse um salam-aleikum lá e assim, era sobre racismo, uma determinada obra, né, de escritora brasileira, Maria Gonçalves. Aí não podia usar a palavra racismo, aí foi Os Fios da Memória em Ana Maria Gonçalves. Nem dizendo o nome do romance, porque é um defeito de cor. Porque se disser o nome desse romance, já seria... Alex, eu tenho uma coisa, eu percebendo, tenho até um depoimento para falar que você me lembrou. Em 2017, eu acho, eu tive um trabalho que foi aprovado na Mostra Sesc Cariri. A minha exposição foi aprovada e compôs a galeria principal ali do Sesc Juazeiro. O nome dessa exposição era Pele de Esmalte. Foi um trabalho que eu fiz em azulejo, quebrado, cerâmica. Foi um trabalho de ranhura. Fiz uma pesquisa de uns 2 anos com esse suporte. Eu queria trabalhar com o suporte e me identifiquei com a cerâmica. Enfim, depois da pesquisa e tal, eu consegui fazer um trabalho robusto que dava para fazer uma exposição. Aí eu coloquei no edital da Mostra Sesc que foi aprovado. Básico. Estava em Fortaleza. Eu fui aprovado como morador de Fortaleza, apesar de ser tem hotel, tá tudo direitinho, né? Cachê, tudo organizado, tudo direitinho. Eu montei a exposição. Quando eu cheguei no Sesc, o coordenador, que é meu amigo, Sérgio, Sérgio, eu acho que ainda hoje ele é coordenador de atividade do Sesc. Ele tinha ficado em São Paulo. Nessa época, foi na época que teve aquela polêmica daquele espetáculo de teatro. Como é o nome do espetáculo? Caralho, o nome era Macaquinhos. Houve uma polêmica, o MBL estava muito forte nesse momento. O movimento reacionário estava imponente no Brasil. Antes da campanha de Bolsonaro, mas já estava. Bolsonaro já era pré-candidato. O que acontece? O Sérgio, que é meu querido, eu não estou dizendo que o Sérgio é um cara reacionário nem fascista, não, entendo. Quando eu cheguei com a exposição, que era muito pesado, né? Aquele carro que estava estacionando, eu estava em São Paulo. E eu só podia montar a exposição no dia posterior, na chegada dele. Então, beleza, ele deixou lá na galeria e tal. Fui pro hotel fechando, né? Porque minha casa não vou trazer, mas pagaram. Aí, no outro dia, o Sérgio me chamou. Esse cara, ele disse com essas palavras. Tá? Numa reunião no Sesc, total, o Sistema S se reuniu, né? Para colocar algumas regras e alguns estatutos que têm que ser respeitados. Uma delas falou do Macaquinhos, do cara que era exposição, do Sesc. Teve uma polêmica grande na diretoria do Sesc. Por causa da festa, do espetáculo de teatro Macaquinhos. Houve uma celeuma lá na diretoria do Sesc e a galera está muito preocupada com isso. Aí viu meus trabalhos, ele não tinha nem o tipo. Tinha, claro, sempre tem, né? Tem ali, bomba ali. Mas nada demais, não era uma coisa que qualquer criança pode ver, não tem nada de pornográfico no trabalho. Tinha uma culturizada e tal, tinha umas vezes que eram temas que pareciam poesias e tal, mas nada que remetesse a pornografia. Tava ali o objeto, mas a gente tira de tempo, né? A gente pega aquele negócio e bota de cabeça para baixo, tá entendendo? Aí só, o que a gente queria era colocar a faixa etária de 16 anos. Hã? Oxi, é um filme pornô isso aqui, né? Não, cara, tá errado. Não concordo, não, isso é livre, mas olha aqui, eu mostro. Não, eu sei. Não é pendente, não, já fotografei, já mandei.
e me orientaram assim. No edital está dizendo que você tem que sujeitar esse tipo de... Bota essa porra. Botaram. De 6 anos. Sabe quanto tempo essa discussão ficou na Mostra Sesc? 72 horas. Toda exposição que é para a Mostra Sesc, isso é comum, tradição. O Sesc chega lá e diz, ó pessoal, acabou a mostra, mas fica aqui um mês. Deixa aí. Pra galera ver. Sempre é assim. Hoje é assim. Você consegue uma exposição do Sesc, a galera chega lá, irmão, relaxa, deixa aí. Às vezes paga, às vezes não paga. Se não pagar, não tem problema, mas a gente quer que fique lá. Um mês pra galera ver. 3 dias terá a discussão. Eu passei por isso. Isso, assim, infelizmente não é novidade, né? Você falou do empoderamento, do MPL, do consideramento. O MPL nesse tempo estava bombando. Hoje em dia está destruído, né? Está só a refém dela. Pelos próprios códigos que eles levantam, né? Que são os códigos da moralidade. Eles mesmo caíram na própria vacuna. Aí, o que acontece? Já aconteceu isso na história, né? Foi falado aí do Salvador Dalí, mas o Victor também, que é um grande apreciador de arte, tem um lance da degenerada. Aquela que livros, a produção mesmo, assim, que vai de campos diferentes, que deságua na possibilidade de que as pessoas pensarem que é diferente, vai ser proibido. É um paralelo que faz dos anos 30 da Alemanha para esse governo. Parece que não teve algum outro onde você se sentiu censurado, sabotado. Foi muito momento. Primeira vez. Eu sou aqui em casa, né? Mas na galeria nunca. Primeira vez e única. Eu não sei, né? Foi a primeira vez e única. Nessa sua trajetória aí como artista plástico, né? Eu sei que você escreve muito bem, sua exímia, né, em tudo que faz relacionado à arte, mas especificamente nas artes plásticas. Tem algum trabalho, algum tema que é, digamos assim, mais me toca tudo que você fez até esse presente momento? Tem algum que ainda Fala de tema ou de trabalho? de trabalho, seja um quadro ou seja um tema, e um tema que eu digo assim, porque você escreveu aqui, por exemplo, guardanapos, né? Ele tem um tema, assim, né? E o quadro específico, algo que lhe toca mais profundamente do que você já fez, que é algo que... Sempre tem, né, cara? Vai fazendo as coisas, tem um que é... Eu acho que, assim, o meu trabalho, quando eu comecei mesmo, assim, a me dedicar profissionalmente para fazer isso, vai ficar bom, e eu vou passar vergonha. Era monocromático, é esse aqui, ó. Esse aqui foi quando eu comecei a fazer a viagem mesmo, era preto e branco. Era assim que eu gostava de fazer, preto e branco. Estou incorporando agora muita cor no meu trabalho. Muita cor. Mas assim, um trabalho que eu vi assim, eu olhei e disse, caceta, eu acho que vai dar certo. Aquele trabalho tem quase 20 anos. Não, tem quase 15 anos. Quando eu terminei, eu digo, simples. Ele é simples. Ele está maior, ele, inclusive queria me desculpar, porque preciso falar sobre isso. Essa exposição, com a generosidade de Léo, a gente falou sobre isso, e eu não tinha uma produção para fazer uma exposição que fosse um trabalho que fosse original. Devido ao meu processo, né, o que eu faço eu vou vendendo, né, eu não consegui mais acumular trabalho para fazer uma exposição. E ainda não tive tempo, vou fazer isso, mas eu não tive tempo ainda de fazer uma coisa, vou fazer isso aqui, um projeto específico para fazer uma exposição daqui a um ano. Eu ainda não consegui fazer. A gente chegou no consenso, e Léo, da gente fazer uma retrospectiva. Eu chamei de retrospectiva em preto e branco. E foi quando eu comecei a desenhar profissionalmente e era com nanquim. Então, são 10 anos, né, de trabalho nesse negócio, e cada desenho desse está nesse processo de 10 anos. Cada desenho desse está num ano pertinente a essa década. Voltando ao que você perguntou.
Quando eu comecei a desenhar mesmo, que eu disse que eu me dediquei, disse agora eu vou ser profissional e vou vender isso como um profissional sem ter nenhuma vergonha e eu sei que eu sou bom, foi aquele desenho. Aquele desenho era bem menor. Volto atrás. A minha desculpa é justamente porque só tem 2 desenhos que eu dirijo e pego. São eles que estão muito bem, mas todos os demais são de uma qualidade boa. E além disso, graças à faculdade, eu uso o método profissional. Assim, eles são cópias, mas estão assinados com uma quantidade de cópias. Não tem nenhuma cópia, é cópia única. Ele desvaloriza no valor, mas a qualidade está também. Então, cada um desses trabalhos está lá dizendo cópia 1, cópia 2. Se foi vendido 3 cópias, está lá cópia 3, entendeu? Se não foi vendido nenhum, cópia 1. Todos eles são cópias, não são originais. Mas isso também é bom, porque já que a gente entendeu que essa exposição também poderia ser uma exposição comercial, isso democratiza o trabalho. Um trabalho desse, originalmente bem maior, seria 400, 500 reais, 70 reais, 60 reais. É uma maneira de você democratizar, de levar um trabalho de um artista região para cá. Mas respondendo a sua pergunta, Ramon Érico Pereira de Lima, poeta das terras úmidas do Cariri. Foi aquele ali, ó, Tereza, foi quem me deu o start. Tem um poema, né, Praia? Não, é isso que eu disse. Tem um poema. É porque eu esgoto os assuntos, sabe? Se tem um assunto, eu esgoto ele. Faço o desenho, um poema e um livro. Essa Tereza aí não é a mesma ideia que o Marcelo, não, né? Ricardo, na tua visão, assim, enquanto esse artista polivalente, Não, pelo amor de Deus. Só desenho e escrevo uns poeminhas. pois é, a pergunta é sobre Gostaria muito isso. de dançar. Meu sonho é Sei, dançar. cara. Mas dá tempo. Dá porra. Não dá não. Pra dançar. Você queria dançar agora, né? Tô todo empolgado. Fazer um hein? piloto. Qual o impacto que tem, assim, ter essas duas áreas dentro da arte, né? A escrita poética, contos e pintar. Assim. Qual o impacto, qual a importância de ter essa interseção? Você está mexendo sozinho, essa garrafa? E o ventilador. Aí, a deslocamento de avião. Vocês se ligaram nisso? Ele falando e ela mexendo sozinha, meu irmão, esse bicho, ou ele é o médico. Surpreendeu minha atenção. Tava ali. Caralho! Desculpa, né? Porque realmente eu fiquei preocupado. Isso não vem como diferencial de uma forma de viver a arte, de produzir arte, né? Influenciar na outra. Então uma coisa é você consumir cinema, poesia, livro, né? Ir para exposições, e ser um pintor, ser só um escritor, mas enquanto ser poeta e ser pintor desenhista, assim, você acha que uma coisa complementa a outra, uma coisa influencia a outra? Cara, eu já respondi. Uma coisa dá um estilo a outra. Tem mais sua pergunta, e é muito pertinente. Mas pra mim não faz a menor diferença. De jeito. Do ponto de vista de produção, pra mim, começa do mesmo jeito e termina do mesmo jeito. Tecnicamente é outra história, sabe? Mas a composição também, né? Assim, a minha composição não faz diferença. leio um poema. Mas Inclusive, tá abstraio, claro. inclusive teve uma época, né, que eu achei até uma coisa meio cafona, que eu estava desenhando e escrevendo sobre o desenho. Uma merda, coisa ridícula, eu parei. Mas é porque é o mesmo processo, cara. Não tem diferença não, para mim não tem diferença. Não há diferença. Do ponto de vista criativo, da produção não há. É do mesmo jeito. Chegar a repetir uma coisa e a outra, são duas ferramentas totalmente diferentes, né? Assim, usar o lápis, usar o pincel. Eu te juro que eu não sei responder essa pergunta. Porque assim, o que é que acontece? Quando eu vou, isso é coisa da minha produção específica, né? Quando eu vou produzir alguma coisa, ela nasce por causa de principalmente por causa de a palavra assim, uma coisa que me incomoda, principalmente.
coisa que me incomoda. Essa coisa que me incomoda, facilmente pode virar um desenho. Vai depender muito do meu, como é que eu vou dizer, da minha energia naquele momento. Me incomodou uma coisa. Me chamou, não nem chamar a atenção, nem me incomodar mesmo. Quando uma coisa me incomoda profundamente, ou então singelamente, eu escrevo o desenho. Então é do mesmo jeito, não tem jeito. A coisa até escreve o desenho. Isso me incomoda quando eu Pois é, a natureza das coisas é basicamente um incômodo. Às vezes eu nem durmo, incomodado com aquele negócio. A pedrinha na ostra. Nem Vira durmo. pedra. Normalmente é incômodo. Aí começa a tem diferença. E tua vivência acadêmica, né? Já relatou que também foi a partir dessa vivência que você se viu como Sem dúvida, foi o que me encorajou. encorajado a viver da arte e também descobriu, né, algumas formalidades que dão um rigor também na exposição e tal. E o que mais poderia enumerar tem o que a academia trouxe para ti, em termos de conhecimento, ou estímulo? Eu acho que a academia descortinou um bocado de coisa que eu tinha mistificado na minha cabeça. Coisas sobre dom, coisas sobre qualidade técnica, entendeu? Foi o que a academia fez basicamente comigo. Ela me disse o seguinte: olha, meu amigo, você não precisa ser Van Gogh, mas seja Ricardo, entendeu? Por isso que a academia me disse. Isso foi muito importante para mim, assim, porque se eu naquele momento, se eu tivesse entrado na universidade, talvez eu não teria lido nenhuma literatura que me dissesse tanta transparência como a academia fez. Então, eu acho que a academia, a universidade, ela foi reveladora demais. Me deu muita musculatura, mas a academia também pode virar pode se transformar, caso você não se ligue, ele pode estreitar também o teu caminho. Se às vezes, a minha experiência aqui, eu vi muito isso. Pode ter sido a minha experiência na UFA, mas tem uma galera muito voltada ao conceito, à arte conceitual, à ideia do objeto ideológico, sabe? E em contrapartida tem um pouco de aversão, preconceito com artesania, tá ligado? Eu acho que essas coisas devem caminhar junto. Então a academia pode ser limitante. Pode ser. Ela não é por natureza, mas se você não se cuidar, ela pode limitar. Sem dúvida. O professor, ele falava muito assim, que é muito importante para o escritor, para o artista, ter um estilo próprio, que eu entendo esse estilo como essa característica, como você falou, que aprende na academia, não precisa ser um Van Gogh, precisa ser um Ricardo, precisa ser algo seu psicólogo. Esse estilo, ele é mais importante, já falaste de talento, esse estilo seria o equivalente a talento, ele é mais importante que o talento, ele é diferente do talento. Como é essencial para um artista o talento, né? E o que seria esse talento? Comparando a essa ideia dada por esse professor sobre estilo. E estilo tomando nessa ideia de que é uma característica sua. Você coloca particularmente na escrita, na pintura, no desenho, que é sua. Não tem mais alguém copiar ou não, sabe? Eu acho que talento é um degrau, estilo é outro. Você pode ter muito talento e não ter estilo.
Agora, dificilmente você tem estilo e não tem talento. Porque, assim, o talento, ele é um negócio que está lá, você tem que cuidar dele, ajeitar o bichinho direitinho, atuar, para ter estilo. É mais ou menos a correlação entre o suicídio e a depressão. Todo depressivo é Adoro esse suicida, cara. mas nem todo suicídio é depressivo. Exatamente. Porque, assim, o talento existe em qualquer profissão. Qualquer um. E o estilo também. Assim, agora, você não necessariamente tem estilo, ou melhor, você pode ter muito talento. Não necessariamente você chega a ter estilo. Agora eu acho que para chegar no estilo é uma coisa mesmo de exercício, sabe? De exercitar, procurar, insistir. Eu acho que é a insistência que chega no estilo. O talento não, eu acho que o talento é uma coisa que já vem ali meio que já na sua genética e tal, e você vai só. Então, assim, a gente poderia até dizer então que não é dom. O estilo bem é claro. uma característica, é uma qualidade que vai diferenciar os artistas da O estilo vem pelo exercício. Já que você pode ter vários. É o exercício. Você pode ter vários pintores, vários escritores talentosos, mas nem todos vão ser estilosos. Mas todos você vai que são agora, estilosos têm talento. Você vai agora na galeria aqui na Rua São Pedro, essas galerias do Periquito, só que tem gente de talento. Você tem cachoeira, açude, barco, tem aquelas luzes na. Ali é talento. O que falta ali estilo. Entendeu? Isso não quer dizer que o cara é ruim, não. O estilo, ele só vem com exercício, com a prática. Eu acho que a pesquisa, com essa coisa de encontrar alguma coisa, insistir, conseguir transmitir diferente. E vem naturalmente, né? Você não vai atrás do estilo, eu vou atrás do meu estilo. Não, não é assim que funciona. Você tá ali, meu amigo, todo dia fazendo feijão, um dia sai um baião. Não tem ideia. E aí, cara, você falou aí que a universidade ela desmistificou algumas coisas, né, em relação ao que você pensava a respeito da arte. Aí você citou o dom. Aí eu fiquei lembrando que no início da década de 90, eu entrevistei Patativa, foi lá em Assaré, entrevistei Patativa e ele perguntou o nome da gente, né, porque era uma turma da escola, né, perguntou qual era o nosso nome e perguntou qual era a escola. E aí ele fez um poema. Naquele momento, o nome de cada um, né? Vamos combinar, né? Tava também com aí dragão. Aí eu perguntei, assim, e ele não tem, assim, digamos, uma escolaridade, né? E aí a gente perguntou a ele, assim, como era que ele conseguia ter essa capacidade de tão rapidamente fazer uma poesia com pessoas que ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e ele falou coisas assim até que interessantes, né? Só pelo olhar dele, a leitura que ele fez da gente ali, que a gente passou um tempo conversando com ele, entrevistando. E aí ele disse assim, olha meu filho, se eu olhar para aquela parede ali, eu já vejo uma poesia, como fosse algo natural dele. Né? Fosse algo natural. Aí qual era o conceito assim, que você tinha de dom, antes de ser desmistificado? Como era e como é? Não é dom. Porque assim, a questão do talento e do dom que aí eu... Patativa até hoje é uma polêmica na faculdade, sabe isso, né? A gente discutia muito sobre isso. Né? Que Patativa é um exemplo vivo, né? Já morreu. A persona dele é um exemplo vivo de que você não precisa necessariamente da academia para fazer uma coisa filha da puta como ele fez. O que é que ele fez? Assim, no meu muito ponto de vista, ele leu o mundo. Ele tinha talento, gostava da poesia, exercitou isso como ninguém, fazendo aquele feijão. E leu o mundo como ninguém. Precisou ler livro, leu muito. Ele leu o que ele estava vendo todo dia. Cara, se você prestar atenção e observar bem direitinho, as poesias mais bonitas são aquelas mais simples, a que falam pouco. Não é verdade? Tem gente que consegue, com poucas palavras, não estou falando, eu não estou nem para a estética do Patativa, não. Estou falando de uma maneira mais genérica.
A poesia mais interessante é aquela que fala curto. Patativa, até hoje, é polêmico na academia, porque ele desmistifica isso. Ele não precisou da academia para ser o gênio que ele é. Por quê? Porque ele leu o mundo, ele soube ler o mundo, perdeu tempo precioso da vida dele lendo o mundo. E com a sensibilidade dele, que era fora da curva, com o talento dele genial, e com a consciência social que é impressionante que ele tinha, fez o que fez. Agora vamos combinar. É um pouco fora da curva. É uma coisa que acontece muito raramente. Mas a pergunta é, qual era a tua noção de dom? Essa palavra, dom, Dom pra antes de mim- entrar na academia, Não, dom- como dom- era que tu Não, imaginava? é o que todo mundo achava. Eu achava Como dom. fosse uma coisa que É já porque vem com a Deus dá. pessoa, né? Ó, eita, esse menino nasceu com um dom. Deus deu um dom. Mentira. Entendi. Deus não dá. Que existe algum talento. Assim, pô, também eu estou sendo muito afirmativo. Mas o que eu considero é o seguinte, que existe todo ser humano, todo ele, não sei que seja tenha tido uma encarnação muito infeliz. Mas todo ser humano, ele tem um talento para alguma coisa. Impressionante. Tem que ter, cara. Até pro sexo, a gente dá um talento para sexo. Todo mundo tem um talento. Entendeu? Aí quando você. Agora qual é a grande viagem? Qual é a grande sacada? É você identificá-lo, fazer com que ele dê certo e ter sucesso com ele. Às vezes o cara identifica e não tem sucesso com ele. Às vezes o cara identifica e não faz nada, nem sucesso, nem porra nenhuma. Mas que talento tem, tem. Independente da linguagem, independente da profissão, um talentozinho ali tem. É porque, cara, quando fala assim, talento, parece só outra palavra para dom. Dom, né? Principalmente se, ainda que não identificar, a gente é para alguma coisa. Talvez, se a gente pensasse nessa relação com todos têm uma capacidade criativa e a partir de determinado estímulo, essa capacidade criativa, né, encontra um objeto e por paixão, você por tem uma toda série razão. de outras E coisas essa capacidade inexplicáveis, criativa- mas não necessariamente que você foi dado, nasceu com aquilo. Tipo, nasceu com capacidade criativa para engenharia, mas não sai depois. A gente cai no meio da determinismo. E outra, e é determinada Você pelo quer uma contexto capacidade- social. Todo mundo nasceu com capacidade criativa. E algum estímulo leva você para aquilo, você se apaixona e você vai ser artista naquilo. Então é muito mais uma capacidade inerente a gente, mas dada no físico, no corpo, então, com a inteligência, com a racionalidade, mas não determinada para um objeto ou para outro, e essa determinação vem a posteriori, para um estímulo e junto com uma paixão dentro dos vários estímulos que a gente tem, né, desde o primeiro momento que chega ao mundo até quando desaparece. E outra coisa, o talento, ele é muito significado também pelo seu contexto social, pela sua sociedade. Talvez o objeto que você escolhe, né, para pôr sua criatividade e Marx sua fala sobre determinação. Matéria histórica, né? E, por exemplo, As assim, ciências sociais como é que você vai conseguir encontrar talento, por exemplo, para arte, num lugar onde a arte não existe? Onde você não teve informação sobre isso. Está entendendo, cara? As coisas sociais são. Não é nem escolha, Material. não é nem escolha, é a sua, onde você está, é o seu contexto, a sua época, a época que você está, o contexto inserido, a sua questão socialmente também se interfere. E ele tem toda a razão. O talento, tem muito talento que ele, assim, um pouco que parece com um dom mesmo, ele é uma coisa que é regida por uma série de mecanismos sociais que está vigente nesse momento que você vive. Mas que ele existe, ele existe. E é natural que exista. Para todo ser humano. Agora, vai depender, com certeza, dessas condições sociais, históricas e temporais que ele tem. Sem dúvida. A conexão que eu faço, né, quando ele falou de Patativa, né, e quando ele relatou a espontaneidade, né, com que ele via a poesia nas coisas, né, e como você muito bem descreveu, né, assim, ele cria o mundo, também. Como você falou, não me engano, de João Cabral de Neto, ele diz assim, isso foi poesia como o pedreiro
faz a massa. E é justamente esse lance de você ter uma capacidade criativa e através de estímulos, né? Talvez a pessoa nem fazendo análise, né? Nem através dos métodos freudianos, você coloca naquilo. Então, né? Capacidade criativa, que a gente está chamando desse talento, você coloca, né, nesse objeto, se apaixona pelo objeto, exercita, né? Desenvolve, né? Encontra um estilo. E você passa a ter toda uma leitura de mundo a partir daquilo que é natural para você pintar, escrever poesia, escrever contos, fazer embolada, fazer intervenções, dançar, ou calcular qualquer coisa, ver números em tudo. Né? Então, eu queria fazer essa conexão. Então, Patativa, né? Como bem disse João Cabral de Melo Neto, né? Eu faço poesia, eu vejo poesia nas coisas como um pedreiro que faz isso todos os dias, lê o mundo através dessa construção, desse exercício, eu vejo do meu jeito. Me parece muito com a ideia do Patativa. Passa a ser tão natural assim, que é como um olhar que dissolve a realidade, né? Através desse talento, dessa capacidade criativa posta através da poesia, da linguagem escrita através de poesia, que poderia ser através da pintura, através do desenho, através da dança. Não, eu vejo, não está rolando dança e a pessoa começa a dançar. É porque eu vejo dança naquela coisa que está ali, nesse vento, nessa garrafa aqui que está tendo. Não existe magia, né? O lance, o Patativa é uma figura excepcional, eu acho que todos concordam. Com certeza. Mas é uma figura, por exemplo, que foi beber os cantadores, né? O que o cantador faz? Ele chega aqui pra ti, olha pra você, olha pra esse ambiente e de improviso, naquele momento, ele faz a poesia, E o cantador bebeu aonde? Isso aqui é viagem na matemática. Sabia disso? Na matemática. A fonte da cantoria é a matemática. Amém. Pra tu ver como as coisas se vão, né? Pitágoras também bebeu na matemática. O raciocínio extremamente rápido, né? A pegada, assim, o jogo de usar as palavras, fantástico. Musical, Ele falou, é genial. Assim, os caras você falou de João Cabral de Melo Neto, eu lembrei de Ferreira Goulart. Tem um documentário dele que eu acho fantástico. Ferreira Goulart quer desmistificar esse negócio de João Cabral, tá vendo? Tu sabe que ele tava mentindo. Ferreira Goulart disse, mentira, pô. Claro que ele sentiu alguma coisa, mas é impossível. É impossível não sentir alguma coisa. Eu acho que Ele era... Eu acho que ele sentia, mas assim, é tão comum, tipo assim, não, eu tive que parar e ter uma... eu achei que foi inspiração. Não, eu já estou tão habituado. E muito didático, né? Tudo que afeta tem todo aqui, eu não fico... Não, e o que o João Cabral disse é muito cuidado. É uma tapa na cara de qualquer planeta. Segundo a Meu irmão, Gurjana, se ligue, vai trabalhar, deixa tu ficar viajando na maionese. Esperando a inspiração, esperando as musas, né? A gente tinha conversado a respeito do filme que eu falei, Vermelho como o Céu. É uma história real. Um cara que ele fica cego e se torna um dos maiores sonoplastas do cinema italiano, né? E no filme retrata bem isso, porque quando a gente é criança, de certa forma a gente já nasce com isso, com esse talento de ser artista, porque a gente brinca só, imagina as coisas, então a gente já traz consigo essa coisa, né? Toda criança nasce bailarina, presta atenção. Pois é. E aí com o tempo vai perdendo isso. Né? Com o tempo vai perdendo isso. E o filme retrata muito isso, porque a partir do momento que ele vai ficando Qual é o cego, nome do filme, Ramon? Vermelho como o céu. Vermelho como o céu. Ele começa a desenvolver um outro sentido dele, que é a audição. É o Demolidor. Né? E ele começa a desenvolver a audição. E a escola meio que vai podando ali. Aí que um professor vê aquilo ali e cara, talento, velho. Aí vai desenvolver, o cara se tornou um dos maiores sonoplásticos do cinema, né? Então assim, tem muito isso também do meio, né? Do meio, se as pessoas darem a oportunidade disso. Eu acho que é uma coisa inerente do ser humano, esse talento mesmo para essa coisa da arte, até porque a arte das crianças. Está inserida na própria Ele natureza. mostra Né? de uma forma assim, bem ilustrada, bem didática, o que é que acontece, né? Poderia ser um pintor, mas me privaram disso, porque sabe que eu não sei preparar porque ele com grande capacidade, a personagem lá, com grande capacidade de imaginação, e o adulto não consegue abstrair, né? Aí ele abre. Né?
Né, Léo? Ele desenhou uma cobra engolindo um elefante e todo mundo achava que era um Eu chapéu. acho brilhante isso na Genial. ciência. Genial isso. Genial. E ainda, só fazendo uma observação sobre João Cabral de Melo Neto, né, que o Abu Janra como amigo dele, né, viajou pelo mundo, ficou hospedado lá. É, o Abu Janra. E aí ele fala, segundo Abu Janra, né, que o João Cabral de Melo Neto, ele escrevia 1000 vezes o poema, sabe? Ele escrevia, o poema guardava na Ele gaveta. dizia que escrever é reescrever. Né? Aí pegava, voltava e reescrevia, né? Relia, acho que não gostava de alguma coisa, mudava. Ficava mudando assim. Mas isso é muito comum Acho que mesmo, pra deve quem ser escreve, é muito comum. Escrever é muito comum. Tem aquela coisa de Matisse, né? Que é muito parecido com essa coisa dele, de que ele, os quadros já, das galerias, já no auge da carreira, ele andava com um pincelzinho e uma tinta no bolso. E chegava aqui, olhava pro quadro, olhava pro lado e ia lá e dava uma ajeitada. Mas isso é quase um crime, né? Mas ele era um autor, né? Ele ficava preocupado, ele ficava E se eu olhando. quisesse dar umas pinceladas no quadro Matisse? Aí é diferente. Deixa o quadro de Matisse lá mais. Pincel. Agora tem uma coisa que eu gostaria de dizer, só para quebrar o jeito, eu li hoje isso na internet, eu li tanto, é sobre um desenhista, sobre ego, né? Diz que um desenhista foi tomar um porre num bar, né? Todo mundo começou a beber e tal, bebeu pra caramba, aí alto já, e aí se achou bonzão, né? Pô, eu sou um tio, bebo. Eu tô aqui nesse bar, mas eu sou um gênio. Aí fui lá bebendo e tal, aí quando, na hora de pagar a conta, ele olhou pro dono do bar e disse, meu amigo, você quer que eu pague essa conta com dinheiro ou com um desenho? Aí o dono do bar disse, faça um coração de nota de 100 que tá tudo certo. Eu lembrei por isso, Ricardo. Ui, hoje na internet. Foi uma vivência. E voltando a João Cabral, né? Ele secularizava a música, ele expressava a musicalidade e dava os seus textos. Claro que ele vai beber isso numa fonte também espanhola, mas está presente também nos títulos das obras dele, né? Educação pela Fé, Uma Faca Solane, essas coisinhas assim que ele já deixa assim, mas é claro que o estilo dele é um estilo seco, mas é poesia. Ou melhor, e é poesia. Eu não consigo ver seco, não consigo ver ele seco, eu não consigo. Eu consigo. Eu só sei que ela é seco porque dizem que ele é, mas eu não, porque assim, você falou do Goulart, né? O Goulart diz que sabe que é mentira aqui e tal. Mas aí ele foi construindo esse estilo e ler a palavra dentro da palavra, né? não sei, não é. Região, Mas o eu lembro- produto, não é assim. É porque o produto passa pela apreciação do leitor. Só entre as... E eu acho que é um problema de você reescrever. Ou ir lá com o pincel, tá entendendo? Não que você, naquele momento, você acendeu uma luzinha, mas essa produção, seja textual e tal, claro, essas correções depois você vai escrever um romance, é mais complicado. Mas a poesia é algo tão daquele estado, né, a vivência agora, que é único, né? Então, assim, de você depois, com outra cabeça, com outra mente, você chega lá e fazer uma correção que não seja bem assim. Mas você não mexe na coluna vertebral, você mexe nas costelas. Não se sabe, né? Porque aí você vai, nossa, não. Naquele momento você estava sentindo uma coisa que você expressou ali e falou assim, não fficou legal expressar isso, porque você já está sentindo outra. Aí eu acho que isso vai tirando, assim, porque você já tá, às vezes, se você já olha com um olhar mais técnico, mais seco, querendo polir, né? Eu acho que corre o risco, né? Na verdade é muito mais um alerta e uma interpretação de cair sem segura, de você tirar por querer uma expressão, querer se expressar de determinada forma, ou alinhar uma determinada interpretação, se você vai tirando. Eu acho que essa corre coisa, o risco de cair. essa coisa de reler, eu acho que é mais pra prosa. Reler e reescrever. É mais pra prosa. Mas na poesia isso é muito comum. Você tira o erro e o erro às vezes é o que dá o tchan. Mas assim, mas quem é quem diz onde é que está o erro? É quem escreveu, tá ligado? Você tem lá a coluna vertebral, tá lá. Você vai mudar, pelo menos na poesia, as versas, costelinhas, mas está lá o estudo, está lá a base. Agora, Se você fizer isso 10 vezes, eu acho que vai ser difícil
algum momento cultural, talvez essencial, que vai se perder nesse caminho. Não sei. Eu acho que Acho arriscado, mas pode ser. Uma leitura. então, ele fazia isso assim, ele Você já fez poesia bêbado? Pegava e falava pra ele, olha, Experiência importante. Pois é, isso é uma pergunta as pertinente. melhores eu acho que eu fiz assim, quando eu tava Não é? Já prestou atenção que quando a gente sob a vai... influência do álcool. Assim, quando a gente acorda, um belo dia, você tá lá, vai fazer o almoço, aí abre aqui a gaveta da cueca e tem um poema que você fez que ele não lembra. Você vê aquela coisa. Que poesia foda. Deixa eu só ajeitar aqui. Não, claro, você... As duas vértebras, a coluna tá pronta. Tá ali o poema. Você vai só... Não, mas isso é essencial, porque você tá lá vendo, acontece, você escreve a palavra nunca, aí não tem o U, não tem Não, o mas não N, fala da né? gramática não. Tô falando do conceito. Às vezes você tá, a ideia tá pronta, tá ali, a poesia tá ali, o objeto tá ali. Mas acho que está diluído nisso. Até trocar a palavra por outro que é sinônimo se perde. Eu acho que essa coluna vertebral, eu acho que é tipo assim, a unha do poema, o dedinho da unha que a gente corta aqui, no poema não é para se cortar, não é para ser aparada. Assim, está revisando no máximo coisas ortográficas, porque a palavra tem que estar assim, tem que ser lida como uma palavra. A não ser também que tenha sido pensado com os poetas hoje fazem mais contemporâneos, que trocam, e não é um erro, é outra coisa. Mas também, por exemplo... É brincar com a palavra mesmo e ser mais... É porque as técnicas e técnicas, por exemplo, quando você trabalha com rima. Sim, concordo. A técnica e técnica. Você faz um poema que é marcante a rima naquele poema, você faz ele lá, tá lá feito, você vai revê-lo e observa do ponto de vista estético. Deve ser mudado alguma coisa ali. Isso é pertinente. Eu acho que a poesia pode ser mudada. Assim, mas é uma coisa muito só. E não é nem que não se pode, né? O que eu defendo aqui é que há uma perda. Entendi, eu respeito. E um risco de cair na secura. Eu acho que a perda é a ganho, né? Há uma sobreposição do poema, de repente você mexe 3, 4 vezes, você vai sobrepondo, né? E tá lá, no fundo você tem o que você pensou inicialmente, né? É coxando o de começo coluna da parada. vertebral. Mas existem as outras camadas que foram colocadas. Inclusive para enriquecer. Você pode pegar uma... Assim, é a coisa da releitura, por exemplo. Às vezes você vai guardando poemas. Sim, haikai que você faz. Haikai é até uma maneira vulgar de chamar o haikai. Vai escrevendo coisinha... Você vai escrevendo aquilo ali e tal. Aquilo ali é arquivo morto, pô. Um dia tu pega aquela porra ali, você pega aquele negócio ali, caralho, você racionalmente constrói um objeto mais interessante do que aquele que já estava lá. Tô entendendo? Mas eu concordo com ele, tem coisa também, que se você mexer... Pronto, e eu concordo totalmente contigo também, assim. Essa coisa, às vezes você faz metade do poema, e depois você relê e você insere coisas, completa ele até no outro momento bêbado, ou escreve trecho, depois você compõe até um texto maior. E acho também isso, às vezes fica muito mais massa, muito mais expressivo, e você acha que traduz muito mais sentimento do que se deixasse daquele jeito. Como também, por outro lado, em algumas outras coisas, como você agora também falou, é uma coisa que já está tão pronta que se a gente mexe, troca uma palavra, ou insere alguma coisa ali, assim, perde uma essência, seja lá o que for isso. Não, é verdade, mas assim, normalmente a poesia não sai pronta não, tá ligado? Normalmente ela não sai pronta não. Assim, claro que todo mundo tem seu método, mas de uma maneira geral, ela não sai pronta. Ela sai ali, ela tá ali viva, né? O santo, ela tá lá. Vê que ela tá ali, mas não tá pronta. Não só a poesia, assim, a maioria dos autores, assim, o livro tá maravilhoso, não, mas se eu lesse, eu queria colocar isso, eu queria fazer isso. Mas a prosa é muito mais fácil. A própria Clarice disse que não relia depois de publicar o livro dela. Provavelmente, na minha opinião, tá? Porque senão ela não ia gostar de alguma coisa, ia querer mudar alguma coisa. Ah, não sabia disso, não. Enquanto você fizer, enquanto você for lá reler, né, e você vai sentir inacabado, pode colocar alguma coisa. Né? Até quando você vai pegar a música e dizer, não, eu tenho que escrever outra coisa. É o complexo de matiz que a gente tava falando, né? Ele completa tudo.
Isso pode ser charme também da Clarice, né? Agora eu vou dar uma do Ferreira Goulart. Porque logo se vê que ela não precisava. Totalmente inquieta do jeito que ela era, né? Com certeza ela Eu acho que quando ela mandava essa para ele, porra ela já aqui, eu sabia vou ter- exatamente o que queria, né? Não sei. Mas tem esse charme também, né? Eu não gosto de ler o que eu Não gosta de ler, gosta de ler. que eu escrevo depois. Nossa, fico apreensivo. É sério. Depois termina, né? O poema tem, às vezes, tem aquele lance mais outros muito gosto. Pois Ramon escreve lendo no espelho. Fazendo pose, né? Mas é interessante esse sentimento, né? Porque às vezes eu escrevo e eu percebo que quando eu começo a ler aquilo que eu escrevi, eu passo a não gostar. No momento que eu estou escrevendo é como se eu tivesse em outro mundo. Que massa! Aí depois não deu mesmo. Que merda. Às vezes eu prefiro Mas não não ler. está acontecendo com o Einstein também, não, mas na hora que você escreveu, tá mais ou menos a escala quando você manda aí, você relê. Nossa, isso ficou legal, assim. Já eu tenho Um sentido inverso do que tá acontecendo com alguns outros. eu às vezes eu acordo, Estou incomodado, estou pensando rápido. às vezes eu acordo com a poesia na cabeça. Já acordando e aquela poesia na cabeça, eu vou e escrevo. Do jeito que tá vindo aí. Beleza, passo o dia, quando é a noite, quando eu chego no trabalho, que eu vou ler, É isso. aí eu começo a ler. Ela nunca sai, dificilmente ela sai pronta. Aí se eu ler de novo, às vezes eu mudo, não, essa palavra aqui é bom. Tem poemas que eu mudei várias palavras. Ei, o poema, cavaleiro. Vamos encerrar a conversa com o seu poema. Chegue. Quem vai estar é você em cima do palco. Por favor. A próxima vez, hoje não. Vou deixar aí, pô. Não tá aqui não tá saindo não. Essa é na nuvem, né? Não, mas eu vou. Não, mas. Então esse do Mas teu aí. quando ele vir, ele vai recitar um poema pra gente, por favor. Eu posso fazer uma sugestão? Falei que meu amigo não sabe o poema. Como é? Eu queria que você recitasse um poema. Não sei se eu lembro. Faça isso por mim. Um poema. É importante que saísse das pessoas, assim, para não partir diretamente de mim, que você recitasse qualquer um, seu. Para a gente encerrar essa conversa boa. Agora, aqui no palco e sem camisa. Oi? Vai lá, negão. Eu vou recitar um poema do nosso tempo de adolescente, já que você retratou aí. E aí eu escrevi, eu escrevi quando eu era adolescente, acho que eu tinha 16 anos, eu escrevi 17. E fala muito mais de mim hoje do que naquela época. Né? E aí como a gente está tendo esse reencontro... Como diria Bartino, não explica poema não, velho. Como a gente está tendo esse reencontro... Não, eu estou só explicando por que eu vou recitar ele, né? Por que eu vou explicar, por que eu vou recitar ele. Pode você aqui, sem camisa? Aqui mesmo. Sem camisa. Mas Samara, esse besteira dessa Samara tirar a camisa? Ela vai! Não, fica em pé, pelo menos, nega. Você nunca teve vergonha. Deixa você sem vergonha. Vai lá, negão. Manda essa. Por vezes, puxo as rédeas do meu destino. Fico assim a me dever uma resposta. E ímpar, a vida segue silenciosa, sem traçar os meros deveres do caminho. Carrego o fardo do meu tempo em minhas costas. Do meu tempo, de adolescente sem juízo. E se ainda hoje a minha paz corre perigo, fecho os olhos e deixo a mente abrir as portas. Quem me bebe, me beija e me possa ser carinho. Com seus lábios, dentes e língua morta, tudo bem. Para mim, já nada disso não importa. Coroarem com flores ou espinhos. Quando meu peito cansasse de tanta prosa e minha alma lançasse ao céu feito um rio que já enfrentou os mares nas pororocas, nessa terra de meu Deus, que eu sou filho. Eu vou poder pintar o arrebol da minha aurora com versos bem mais etéreos do que tristes. Vou conhecer toda a beleza que em tudo existe, na estranheza e no conforto dessa hora. Na estranheza.
aqui no conforto dessa sala. Filha da puta! Ramon Érico Pereira de Liro! Escreveu com 16 anos esse poema. É, tinha mais ou menos. Ah, tu não entende o talento desse cara, não. Esse É, cara aí. É apelação, cara. Foda, mano. 16 anos escreveu um poema desse, mano. muito foda. Na época que eu conheci Ricardo, aí me inspirou muito também. Foi maconha. As más influências, né? São as suas más influências, né? Então, assim, gente, a gente quer agradecer a presença de todo mundo aqui, né? O pessoal nessa troca aí riquíssima, né? Foi só uma audiência, foi uma interação bem qualificada. E queremos já lembrar que no próximo mês teremos o 25º, né? Será na base do livro do Silvio Neide, que é Racismo Estrutural. E é isso, a gente quer agradecer mesmo. Valeu pessoal. Eu que agradeço a cada um de Obrigado vocês pela pela atenção, pelo carinho. Foi ótimo. Obrigado, pessoal. Sintam-se super convidados também de Solex para as próximas edições. Né? O próximo vai ser com o Jonas Diogo, uma pessoa Todo final de mês, né, Léo? Todo domingo, todo geralmente domingo do mês. domingo do mês, e ele vai falar sobre o livro de Almeida, Racismo Estrutural, que vai ser maravilhoso. Muitíssimo obrigado pela exposição e por essa troca aqui, que foi essa tarde com você. Ótimo. Obrigado, gente.